Olá, Elias. Boa noite. Só você por enquanto. Você tem alguma dúvida, Elias, para a gente já ir conversando? Senão eu já passo a apresentação. Olha, primeiro eu vou começar com um aviso. Olha só, exercício que eu falo é do questionário, né? Tem 3 tentativas. Semana que vem já tem questionário avaliativo, hein? Uma tentativa. Olha só, foi até bom ter acontecido isso. Mas é assim, eu vou concluir tanto aqui o que eu tenho que falar com relação ao questionário, como com relação a esse tópico, torção simples, né? Porque é um que eu não gravei videoaula e eu vou, a parte teórica dos conteúdos daqui por diante, não todos, mas uma boa parte desses conteúdos teóricos, eu vou apresentar de forma online nessas sessões de atendimento, é óbvio, são gravadas e disponibilizadas de forma assíncrona. Então, só para ver lá, minha internet está instável. Se cair, eu vou completar a transmissão, vou completar a apresentação e disponibilizo lá naquele tópico inicial. E essa parte específica da apresentação sobre torção simples, que é conteúdo teórico, que só tem em material em PDF lá no módulo dessa semana, eu vou gravar essa apresentação e vou disponibilizar como videoaula, mas aí na parte de videoaula vai estar só a parte de tela cheia aqui com a apresentação, beleza? Eu tenho um comentário a fazer com relação ao questionário, na questão... Bom, não adianta eu falar em número, porque o sistema, acho que você já deve ter percebido, a cada tentativa ou a cada aluno que entra, ele troca as questões e as alternativas, né? Então ele muda a questão de lugar e não consegue ouvir. Gessé, então eu acho que esse horário, é de todos, esse horário, a RNP aqui do Moodle fica muito sobrecarregada, porque além do Instituto Federal, que acho que tem vários utilizando, a RNP é uma rede nacional, né? Então deve dar esse problema. Mas de qualquer forma, vai ficar gravado esse comentário, né? Então, vai ficar gravado. Com relação à questão, tem uma questão aqui, que é aquela da esfera pendurada num cabo, né? Que pede para calcular o diâmetro e não fala a unidade. Teoricamente, seria em metro, porque é o sistema internacional. Só que as respostas aqui estão em milímetros. Então faltou eu declarar a unidade. Então é em milímetros. Depois que eu carrego um questionário, eu não consigo... Vou carregar minha câmera aqui. Esse carrega, carregou. Depois que eu carrego um questionário, eu não consigo intervir, tá? Então, quando ocorrer isso num questionário, isso aqui é só para formativo e diagnóstico. Então, já estou avisando aqui, vai ficar gravado. Se caso acontecer isso num questionário avaliativo, a questão vai ser cancelada e a nota vai ser com base nas notas das questões. É lógico, não vão perder nota, vai continuar valendo de 0 a 10, mas uma ou mais questões que tem algum problema, como por exemplo nesse da unidade, as respostas estão em milímetros. E eu pedi, não declarei no enunciado que devia dar a resposta em milímetros do diâmetro. Tá, tô falando daquela que tem um peso pendurado num cabo, mais uma vez, para quem não ouviu. Então será anulada. Então fica combinado desta forma. Vocês estão me ouvindo? Só dá um ok aqui no chat. Tá. Gessé, a tua dúvida, qual seria? Você falou que tinha uma dúvida em relação aos materiais? Não, quando for assim, Gessé, não tem problema, não tem questão. Você pega o resultado mais próximo. Então, é justamente desta questão que eu estava falando, era essa a sua dúvida, então? É nos exercícios 4 e 5. Não adianta você falar em número, não chegou nos valores.
Bom, única que tem algum problema de valor é essa daqui. Eu vou te pedir um favor, Gessé. Eu vou resolver os exercícios, se tiver dúvida, eu vou gravar uma videoaula, não só esses, como outros. Eu vou gravar uma videoaula durante a semana, vou disponibilizar na próxima sexta-feira. O que eu lhe peço, me escreva um e-mail, mas não adianta falar em número, porque o sistema, ele muda as questões. Então, o que é 4 e 5 para você, vai ser outro número para outro, entendeu? Então, você me fala pelo menos o começo do enunciado, e aí você dá as alternativas. Mas as alternativas, todos têm resposta. O único problema que aconteceu é esse na esfera, uma esfera com uma carga de 10.000 newtons pendurada num cabo. Então esse daqui, a única coisa que ficou faltando foi com relação à unidade. Eu não discriminei no enunciado que eu queria a resposta em milímetros, e ela está em milímetros. Aqui está 6,52. Provavelmente é um desses seus aí, o Gessé. Mas não tem problema, quando for assim, nunca vai ter uma resposta que é 1/100º ou 1/10 de diferença, tá? Então você assinala a resposta mais próxima, que é a correta, tá? Isso é um problema de arredondamento, depende de quantos passos você faz para resolver a questão. Então não vai ter pegadinha desse tipo, por exemplo. Pouquinha diferença entre um e outro. Você vê que é bastante diferença, né? Eu pus aqui 652, 0,652, 65,2 e 6,52. 6,52 é o qual está em milímetro, mas faltou declarar isso no enunciado. Quando acontecer isso em um questionário avaliativo oficial que vale nota, para não favorecer alguém e prejudicar outro, a questão vai ser cancelada. O questionário como um todo vai continuar valendo de 0 a 10, mas a questão em si vai ser cancelada. Por exemplo, 9 vai ter que apurar uma nota de... cada questão vai valer aí 1,1 para chegar no 10, né? 1,13, por exemplo, 1,12, 1,11, né? Para chegar nos 10. Mas de qualquer forma não tem quebrado. Aí eu arredondo para mais quando for a nota, né? Ninguém vai ser prejudicado por conta disso. Mas eventualmente, questão que tem algum problema vai ser anulada. Eu procuro questões para os questionários pegar da literatura. Eu não inventar a questão, porque aí eu me baseio numa literatura estruturada. Pelo menos para questionário é avaliativo. Eu posso inventar a questão para fazer alguma demonstração. Mais alguma coisa que vocês queiram levantar, eu inicio a apresentação a partir de agora, torção simples. É rapidinho, são 9 slides, eu devo completar isso aqui em 10 minutos, 10, 15 minutos, porque os exercícios vão ficar para a semana que vem e eu vou resolver por meio de videoaula, justamente com esses que vocês me apontarem, me recomendarem. Ok, então vamos dar início à apresentação. Se cair, continuo falando e aí eu vou postar como videoaula, beleza? Já fica combinado dessa forma. Muito bem, esse módulo 5, trataremos de torção simples. Então, torção simples, ela é submetida a barras de seção circular, quando o único esforço que solicita a barra é o momento torsor no plano da seção transversal. Disse que a solução é torção simples. Por que torção simples? Porque não está associada a outros esforços. Por exemplo, uma tensão normal ou uma tensão desse cisalhamento das que já tratamos até aqui no curso. Um exemplo de torção simples pode ser representado por uma viga engastada solicitada por um momento torsor, como indicado na figura. Então está aqui o momento torsor, né, que aplica um torque com momento, né? Então o que é momento? É uma força vezes um braço, uma alavanca, ou no caso de uma barra circular, o raio da barra. Muito bem, para calcular o momento torsor, deu uma bagunçada aqui, não dá para eu editar, mas a tensão desse cisalhamento resultante, que vai resultar a um torque numa barra, vai resultar numa tensão de cisalhamento, e essa tensão de cisalhamento vai ser igual àquele momento torsor, que é a força vezes o raio da barra, se a força estiver aplicada na superfície externa, e assim o é na maioria dos casos. Essa força, esse torque é ocasionado, é provocado por um elemento que está acoplado a um eixo, por exemplo, uma engrenagem
ou uma polia, dividido pelo módulo de resistência. E módulo de resistência é uma característica geométrica das barras. Nesse estudo de momento torsor, utilizaremos só dois tipos, ou uma barra de seção cheia, uma barra maciça, ou um tubo, representado por um diâmetro externo e um diâmetro interno. Entre o diâmetro interno e externo está o material, é uma seção tubular. Bom, aqui é só para falar que existe, né? Existe também o momento de inércia. Aliás, o módulo de resistência, dependendo da seção, ele é calculado por meio do momento de inércia. Nós utilizaremos essas grandezas também quando calcularmos tensões ocasionadas por flexão de barras, por força cortante e flexão de barras. Bom, então aqui já dá um primeiro exemplo, né? Dado uma barra de seção circular, conforme indicado, né? Determinar o valor do diâmetro, ou seja, já é um exercício para dimensionamento. Eu não vou começar com exercícios mais simples, só de cálculo da tensão de cisalhamento equivalente, mas ele pede pelo binário igual a 200 newtons. Binário eu tenho duas forças, uma aqui e uma aqui. É um binário, né? É como se fosse por exemplo, um registro ou uma válvula de grande porte que você faz força com as duas mãos, né? Para tentar girá-la. E ele dá a tensão de escoamento, 400 megapascal, dá um coeficiente de segurança igual a 6, e aqui ele fala que 1 megapascal, está errado, aliás, né? 1 vezes 10, 10 a sexta newton. Ah, não, é 1 newton por milímetro quadrado, tá certo, está em milímetro aqui, não é metro quadrado. Então 1 megapascal realmente é 1 newton por milímetro quadrado, ele dá essa relação. E aí é apresentada a resolução, então dá que a tensão de cisalhamento tem que ser igual ao momento torsor dividido pelo módulo de resistência da barra. Isso tem que ser menor ou igual à tensão de cisalhamento admissível. E a tensão de cisalhamento admissível é a tensão de cisalhamento ao escoamento dividido pelo coeficiente de segurança, que era 6, né? E aqui eu tenho que o momento torsor é duas, porque eu tenho duas forças, é o binário, duas forças de 200 newtons, vezes 0,2, que é o raio da 0,2, que é a distância que essas forças foram aplicadas em relação ao centro. Aí não foi no diâmetro externo da barra, foi numa distância maior. Nós estamos calculando a barra, né? Então eu tenho aquele binário, 200 newtons, duas forças de 200 newtons, cada uma delas aplicado a 0,2 metros do centro. Eu vou ter um momento torsor de 80 newtons metro. Porque é uma distância, é uma força vezes uma distância, vezes o raio, por exemplo, ou uma distância de uma alavanca, como é o caso aqui. Aí ele dá que o diâmetro é que ele já fez a passagem direta do diâmetro, né? Ele já colocou aqui a fórmula do módulo de resistência, já colocou o momento torsor, né? E já colocou o diâmetro, já isolou o diâmetro do módulo de resistência. E chega que o diâmetro é igual a 18,3 milímetros. Eu costumo fazer passo a passo, aqui eu tirei do autor, né? Eu vou resolver esse mesmo exercício, vou começar a videoaula sobre tensão de cisalhamento resultante de momentos torsor, de barras submetidas a torques. Eu vou começar por esse exercício e calculando o passo a passo, numa videoaula. E aí ele dá a deformação angular. No caso, quando nós tínhamos tensão normal, a deformação era longitudinal. Como aqui eu estou aplicando o momento torsor, eu estou tentando girar uma barra, o deslocamento angular θ, que é dado em π radianos,
Lembrando que 2π radianos equivale a 360 graus, né? Então, você tendo o valor em π radianos, se consegue calcular em graus esse ângulo, essa deformação, esse deslocamento angular, essa deformação angular, em função da aplicação de um momento torsor. E aí é dada a equação aí, esse ângulo em radianos, o ângulo θ, é igual ao momento torsor vezes o L. Veja que o L continua sendo importante, é mais ou menos intuitivo. Quanto maior a barra, mais comprida, mais longa, menor ou maior, né, no caso, menor o esforço para fazer um determinado deslocamento angular, ou maior o deslocamento angular para a mesma força. Então eu tenho aí que θ é igual ao momento torsor vezes o L, o comprimento da barra, dividido por G, sabendo-se que G é o módulo transversal de elasticidade, ou seja, módulo de rigidez. Ele é equivalente àquele E maiúsculo, módulo de elasticidade, no caso das tensões normais. Aqui é uma tensão, o momento torsor que me gera um torque, né? Então aqui o módulo transversal de elasticidade. É tabelado. Para cada material, assim como o E, né, o módulo de elasticidade, o G, que é o módulo transversal de elasticidade, é tabelado para os respectivos materiais. E dividido também, vemos aqui, né? Então o momento torsor vezes o L é dividido pelo módulo transversal de elasticidade e também dividido pelo momento de inércia da barra ou da seção da barra, que, como já vimos, é uma característica geométrica da barra. Depende do formato e das dimensões. E aí dá um outro exemplo aqui, né? Tem um outro exemplo que eu vou dar o passo a passo da resolução na videoaula. Fica mais fácil eu resolver no papel. É dado também alguns exercícios extras, esses todos eu resolverei em videoaula. Turma, então, se tiver alguma dúvida, estou à disposição aí do que eu apresentei. Alguma dúvida? De qualquer forma, acho que fica mais claro a hora que eu resolver os exercícios. Tá bom? Então eu agradeço a presença de vocês e até a próxima. Então, uma boa semana a todos, vão com Deus, uma boa semana, dou por encerrada essa sessão.